Olá, estamos iniciando agora o programa Em Discussão e o tema de hoje é relação abusiva. Para esse assunto, nós convidamos a psicóloga Estefane Alves, e seja bem-vinda aqui ao programa Em Discussão. Eu que agradeço, é uma honra para mim estar aqui com você e falar sobre essa temática que é tão importante, tão relevante para a nossa sociedade. Como a senhora diz, é importante, relevante, urgente, né, com relação a esse tema, mas eu queria que você trouxesse para o nosso público o que seria, então, relação abusiva. Como conceituar? A relação abusiva é toda aquela relação que foge do que é considerado saudável e esperado dentro de um contexto de relação, né? Então, muitas vezes vai ser uma linha ali bem tênue entre o cuidado e ali um controle, uma coerção, as violências, né? Os tipos de violência que tem. Então, muitas vezes nós, enquanto sociedade mesmo, principalmente mulheres, nós não aprendemos o que é uma relação ruim, né? Então a gente não sabe nem o que é uma relação saudável, o que é esperado dentro de uma relação saudável, a parceria, o respeito principalmente. Então a gente, por não aprender isso, não consegue, é mais difícil até identificar quais sinais ali, quais são os aspectos de uma relação já abusiva. Então a relação abusiva, ela tem essa característica de ter uma violência ali, seja ela uma violência física, psicológica, moral, patrimonial, processual, né, violência sexual também. Então, muitas vezes a mulher ela não vai percebendo, né, quais são esses sinais, porque esses sinais muitas vezes são bem sutis. Ah, é um cuidado ou é um controle, né? Então a violência, a relação abusiva, ela configura nessa violência, só que muitas vezes bem sutis. Essa abusividade na pessoa, no indivíduo, é a partir de uma distorção psicológica, é a partir de um comportamento? Como é que pode definir a fonte de tal aberração? Agressividade a gente tem como, né, faz parte ali do ser humano, é um sentimento, um comportamento que a gente tem. Para ser caracterizado já uma violência, ela vem dessa intenção. Então, eu tenho intenção, de fato, de manipular, de te machucar de alguma forma. Então, nessa abusividade, seria essa agressividade somada a essa intenção que eu tenho de te machucar, de te manipular, de te coercir de alguma forma. Eu acredito que a senhora é uma pesquisadora do assunto, e isso acontece mais o que? Na relação familiar ou fora da relação familiar? Onde é mais comum? É bem comum em relações familiares, né, com aquela relação ali que já tem um nível de intimidade. Então, é mais comum nesse contexto, até contexto de relacionamento amoroso também, não só, né, familiar também. Então, é mais comum dentro dessa área, né, em que eu já tenho uma relação ali com a pessoa mais próxima, uma relação de confiança, uma relação de vínculo. E até da gente conversando aqui sobre essa temática, é importante a gente até observar todo esse contexto, toda essa situação como um filme, né? Porque muitas vezes a gente olha por recorte, como se fosse uma fotografia. Ah, foi buscar na faculdade, né? Isso é um cuidado ou é um controle? Depende, a gente vai precisar olhar do contexto, o filme todo, não só a fotografia, né? Então, tá, o que tem ali por trás do ir, levar e buscar na faculdade? Se você me disser, por exemplo, tá indo me buscar na faculdade porque voltar de ônibus ia ser mais custoso, eu ia demorar a chegar em casa, porque é o momento da gente ter ali mais um tempo juntas. Então, se tivesse esses benefícios, isso seria cuidado. Agora, se fosse, né, buscar na faculdade porque está me vigiando, porque está me controlando, com que roupa que eu uso, com quem que eu converso, se um determinado dia eu for embora sem esperá-lo, né, e eu conseguir ir embora, né, isso vai vir ali, vai ser um motivo para ter uma discussão. Então, são elementos importantes da gente ver dentro de um contexto, né, isso significa eu conseguir ver as outras variáveis. Além desse comportamento, o que mais tem acontecendo aqui, né? Quais outras coisas têm acontecido aqui dentro desse contexto também. Então, é sempre a gente conseguir avaliar esse filme correndo e não só a fotografia, porque a fotografia, às vezes, não nos revela toda a situação, tudo que tem por trás desse acontecimento. Quando a senhora traz essa questão de uma fotografia, de um momento, e é bem verdade que não traz
complexidade, né, do psicológico de quem está envolvido, então você diria que teria traumas, teria distorções do passado, na formação do comportamento, essas coisas assim? Sim, tem crenças, né? Então, tanto do homem ali, da pessoa que comete esses abusos, né? Então, muitas vezes até uma questão social, cultural, muitas vezes também. Então, tem muitas vezes uma disfuncionalidade ali no comportamento, a gente vai precisar avaliar, né, cada caso, mas para a mulher também, para a pessoa que passa por essa situação, tem um N de variáveis ali possíveis de malefícios para essa pessoa. Então, essa pessoa ela começa a se sentir ali com autoestima baixa, insegura, muitas vezes com medos. Então, isso é até um sinal da gente começar a observar, né? Como é que eu sei que eu estou num relacionamento abusivo, se ao longo aqui da minha formação, se desde nova eu não aprendi a identificar, né, o que é uma relação saudável, o que é uma relação abusiva. Então, tem sim alguns sinais, e um dos grandes sinais é justamente eu perceber como é que eu estou me sentindo nessa relação. Né? Será que eu estou desconfortável? Será que em alguma medida eu tenho medo? Né? Será que eu sinto ali pisando em ovos? Então, qualquer coisa que eu fale, que eu faça ali, pode ser um indicativo de uma discussão. Né? Então, isso são sinais bem relevantes da gente começar a observar se esse relacionamento que eu estou é um relacionamento abusivo. Porque, como eu falei, muitas vezes não tem a violência física, mas tem uma violência psicológica que ali vai andar bem de lado ali com o cuidado. Então, muitas mulheres, muitas pessoas têm essa dúvida realmente. Será que eu estou num relacionamento abusivo ou não? Por conta dessas nuances. Não me agrediu fisicamente, né? Mas o que essa pessoa fala? Muitas vezes tem essa manipulação, né, de apontar o erro da outra pessoa. Eu agi dessa forma, um comportamento mais violento por sua culpa, porque você fez eu agir dessa forma. Então isso já é um tipo de manipulação também, e são sinais, às vezes, muito sutis. É isso que a gente precisa observar. Por isso essa questão do filme, né, para a gente conseguir ver esse contexto. Interessante. Me diz uma coisa, existe uma gradação com relação à abusividade? Ela começa de uma forma mais tênue, depois vai agravando, até chegar, por exemplo, à violência física? Sim, a gente até chamava antes de ciclo. Então, tinha ali um ponto de tensão, né, um ponto de tensão, então, uma situação que acontecia, que gerava essa tensão ali, e aí depois ia para a explosão, que é onde tinha, de fato, a raiva ali, o comportamento mais violento, e depois vinha para uma fase ali que a gente chama de lua de mel, né, em que a pessoa tem as promessas, né, de mudança, não vai acontecer mais, você é o amor da minha vida e tudo mais. Então, acontecia nesse ciclo. Só que a gente passou a chamar agora de espiral. Por quê? Porque o ciclo é como se a gente voltasse para o mesmo lugar. Acontecia tudo e eu voltava ali para o início de novo. E não, é uma espiral mesmo, porque isso vai afunilando. Então, cada vez que isso vai acontecendo, vai aumentando o nível de violência, vai aumentando a intensidade dessa violência, vai aumentando a frequência que isso acontece também e vai diminuindo o espaço de tempo entre um episódio e outro. Então, à medida que isso vai acontecendo, vai aumentando ainda mais essa violência. Então, tem essa intensidade mais aumentada. A senhora trabalha com o atendimento psicológico, não é? E como é que os casos que te chegam, né, que chegam até você, quando chegam, já há uma evolução e que a pessoa chegou porque já não está suportando, ou alguém que quer de uma forma preventiva resolver aquela questão? Acontece das duas maneiras, né? Tanto, uma da parte do nosso tratamento é justamente de identificar em que fase essa pessoa está, né? Se ela está ainda dentro de um relacionamento abusivo, se ela mora com essa pessoa que abusa, se tem crianças envolvidas, ou se ela já conseguiu sair desse relacionamento, a gente vai tratar das consequências disso. Então, tem toda essa avaliação. Então, acontece das duas maneiras. Alguém que identificou que está dentro de um relacionamento abusivo e quer, de alguma forma, sair disso, mas ainda não consegue, e tanto aquela pessoa que já passou por esse relacionamento e tem traumas, que a gente vai trabalhar no processo de acompanhamento, de psicoterapia. Então, a gente faz essa avaliação inicial, faz um plano de segurança também, porque às vezes a mulher ela já está ali dentro de um relacionamento abusivo e não sabe como sair, e muitas vezes até a gente tem que tomar um cuidado com o que as pessoas falam também. Saia desse relacionamento, rompa esse relacionamento como se fosse uma coisa simples. E não é. Até para a mulher conseguir sair desse relacionamento,
o impacto depois disso continua, porque o sair do relacionamento não significa romper a violência, né? Então, tem muitos casos de a mulher que terminou o relacionamento e continua sofrendo a violência depois. Então, esse plano de tratamento de segurança envolve isso também, né? Então, por exemplo, da gente conseguir fazer com que essa mulher separe todas as documentações dela, todos os documentos dela e deixe num lugar externo, porque se acontecer alguma coisa, ela fica respaldada, ela tem esses documentos. E outros planos também, né, de estratégias ali para que ela lide enquanto ela está dentro do relacionamento e pós sair desse relacionamento também, para que diminua e interrompa esse ciclo de violência. Certo. Aqui tem uma pergunta da produção que eu achei interessante. Existem mitos na questão dessa abusividade no relacionamento? Sim, existe muitas vezes até um entendimento, né? Muitas vezes de que a mulher que está sofrendo uma violência é porque ela procurou, ou é porque ela teve comportamento X, Y, Z, ou a roupa que ela estava usando. São coisas assim, né, que é culturalmente faladas, e até mulheres mesmo vão aprendendo e vão reproduzindo isso. Até mesmo como culpabilizar a vítima, né? Ou até mesmo indagações do tipo, por que você não saiu desse relacionamento antes? Né? Por que você não viu os sinais antes? Sendo que é isso que a gente conversou, né? Tem coisas que são tão sutis, a gente não aprendeu a saber como é um relacionamento saudável, que quando acontece um relacionamento ruim, a gente não consegue perceber esses sinais. Então, são alguns mitos, são alguns entendimentos que são dissipados por aí e que continuam muitas vezes, né? Por isso que esse trabalho aqui, né, de conscientização, da gente estar conversando sobre isso e esclarecendo é tão importante. Ok, a gente vai agora a um intervalo e a gente volta daqui a pouco com esse tema tão interessante que é a abusividade nos relacionamentos. A gente volta em instantes.